Sabe quando um duelista passa de qualquer limite? Quando a raiva, a dor ou até mesmo a arrogância viram combustível e o duelo deixa de ser apenas estratégia? Bom, em Yu-Gi-Oh! Existem momentos que alguém decide não só vencer, mas aniquilar o oponente. E hoje vamos assistir os 10 maiores overkills de toda a franquia. Lances tão insanos que parecem até mesmo proibidos. Então já deixa o seu like, se inscreva e bora lá conferir. Yuri de Arc 5, o 5v1 mais cruel da série. Yuri é o tipo de duelista que não precisa do melhor deck para humilhar o adversário. Em Arc 5, ele aceita duelar contra 5 alunos da Yu-Show ao mesmo tempo. Só para provar o ponto onde ele abre mão do seu baralho real de Predaplanets e joga com o estrutural das antigas engrenagens. E do lado oposto, os outros 5 montaram um campo assustador, com o Ojama King bloqueando zonas, o VWXYZ Dragon Catapult com banimento direto, o Super Vehicroid de Jumbo Drill perfurando as defesas e, claro, o Master of Oz com 4.200 de ataque. E aí a gente percebe que o Yuri não é todo mundo. E aí, em um único turno, ele muda o duelo. Ele usa remoções cirúrgicas, forçando correntes que desmontavam cada ameaça, e então, com apenas o seu monstro As, ele ataca múltiplas vezes e zera os 5 numa tacada só, irmão. E o recado era claro, o deck é só uma ferramenta, mas o terror é o duelista. Dark Zixal, o dia em que a esperança desapareceu. Em Zixal, quando Yuma e Astral tentam se fugir e falham por causa da influência de Vector, surge o Dark Zexal, a versão corrompida daquela união. Nada de amizade, nada de apreço por vida, só cálculo, raiva e destruição. Com o número C39, Utopia Ray V, equipado também com a DZW Chimera Clad, ele cria um loop incomum. Cada ataque dobra o ataque do monstro, ao custo de 100 pontos de vida. Uma troca que um duelista normal evitaria completamente. Mas o Dark Zexal abraça aquela dor. O monstro chega simplesmente a 83.200 de ataque. E a projeção teórica, se a sequência seguisse, passaria de 2.662.400 pontos de ataque. Cara, não era estratégia, era literalmente extermínio programado. E talvez a parte mais pesada disso é que o protagonista teria se matado para vencer se não tivesse sido contido. Zark, o vilão que desafiou o mundo inteiro. Zark não queria apenas vencer, ele queria provar que ninguém poderia detê-lo ali. Em Arc 5, durante a sua ascensão, ele enfrenta uma sequência de oponentes lendários: Jack Atlas, Crawl Hogan, Aster Phoenix, Shea Obsidian, Kaichi Tenjo, Declan Akaba e vários outros. E ele passa por todos, como se cada duelo fosse só mais um degrau ali. O clímax vem quando o professor, armado com as cartas criadas para selar Zark, aparece como uma última esperança. Zark olha, respira e vence o turno com a maior facilidade. E o mais legal é que com as mesmas cartas que um dia aprisionaram. Isso não só foi força, cara. É desdém pela própria origem, uma página virada com fogo ali. Ali não existia mais duelo. Na verdade, existia um cataclismo com o rosto, sendo chamado de Zark. Spectre vs Lightning, o Extra Link perfeito. Em Brands, a mecânica mais cruel do Master Rule 4 tinha nome e sobrenome: Extra Link, o cerco que bloqueia o seu oponente do Extra Deck por completo. Revolver foi o primeiro a criar um Extra Link em cena, mas foi Spectre que fez o perfeito Extra Link, encandeando links com precisão. Ele criava uma muralha viva que conectava o seu X até o X do oponente, dominando todas as setas e fechando o campo do Lightning e a Yavilan. E cara, isso é equivalente a dizer, cara, você tem todas as cartas, mas não tem opções de usá-las. E mesmo se levar a vitória no final, o que o Spectre fez ali foi mais que uma jogada, foi quase um checkmate. 4. O astro que machuca fãs. 4 é um popstar do duelo. Sorriso no rosto, carisma, autógrafos e uma sombra enorme. E ele convida Bronk e Castrol, fãs de Yuma, para um show match que prometia muito. A promessa era diversão. E o que veio foi crueldade, na verdade. Com o number 15, Grimmick Puppet, Giant Grinder, 4 obriga os garotos a encherem o campo de monstros, só para destruir seus monstros e causar o dano massivo de todos eles. E mesmo depois da vitória, ele continuava atacando e empurrando os dois no chão, deixando até mesmo, cara, uma fratura neles. O 4 transformou esse duelo em um ato público de sadismo, basicamente.
onde não era sobre duelar com cartas, era na verdade para destruir os oponentes. Jaden Yuki, o renascimento do Rei Supremo. O cara que sorria e dizia duelar é por diversão, simplesmente deixou de ser ele e entrou no mundo das trevas. Braum, Rei Louco do Mundo Sombrio, sacrifica os amigos de Jaden um por um para ativar a super polimerização. E aí, vem o estalar. Jaden para de sorrir na hora, invocando assim o Nels, onde ele equipa com os efeitos como armadura de assalto e usa golpes como Batalha dos Espíritos Adormecidos para atacar em sequência, sem dar respiro algum para ele. Braum tenta responder, mas é totalmente atropelado pela fúria fria do Jaden, que só cresce a cada ataque. E foi ali que nasce o Rei Supremo, não por cartas, mas pela dor. E o mundo percebe que até o coração mais puro pode um dia quebrar. Sayer vs Carly, o dia em que o duelo matou. Carly não era um duelista profissional, ele na verdade era um repórter. E descobriu que Arcadia Movement sacrificava pessoas para procurar Psíquico. Sayer na hora percebe e fecha a saída, e exige um duelo contra ele. Carly tenta, usa seus Fortune Fairies, segura como pode, mas Sayer, com seu baralho psíquico, transforma os monstros em força real, jogando-o contra a janela. E o Sayer já tinha vencido, tá? Só que ele continua atacando de novo, onde arremessa o Carly pra fora do prédio. Só que por sorte, o Carly volta com o Dark Signer e devolve a moeda no mesmo formato. E aí fica marcado em Yu-Gi-Oh! Pra sempre que não é só um jogo de tabuleiro com cartas não, cara. Isso aqui é muito mais do que isso. Zane Truesdale, o renascimento do Hellkaiser. Zane era o príncipe técnico de GX, frio, impecável e elegante. Até que as derrotas basicamente o quebram, e ele desce pro submundo dos duelos, onde choques reais punem em cada erro. Diante do adversário que o ridicularizava, Zane muda completamente. Ele abandona o respeito, como ele mesmo diz, e abraça apenas a vitória. Ativando o Power Bond, funde todo o Chimera Tech Over Dragon com múltiplos ataques e o seu ataque dobrado. Em um turno, ele aplica simplesmente 11.700 de dano e encerra o duelo com uma execução industrial. E ali nasce o Hellkaiser, e quem idolatrava o duelista perfeito aprende a temer o homem que ele virou. Yami-Yugi vs Weevil, a alma do Berserker. Weevil encontra Faraó após a perda de Yugi para o Orichalcos e faz a pior coisa possível. Promete a carta que traria Yugi de volta e rasga o papel na frente dele. Faraó ali rompe e ele ativa o seu Berserk Soul. E cada vez que ele revela o monstro no topo do deck, ele bate de novo. E nesse momento, o Weevil implora, já que o duelo já tinha acabado. Mas o ataque continua. 1, 2, 8, 10 vezes, sem parar. E ali não era mais o Yugi, era a fúria pura vestindo a sua pele. Sendo assim, a primeira e uma das últimas vezes que vimos o nosso Yugi saindo completamente de controle e quase se tornando um vilão. Yuya Saki e o Dragão da Raiva. Yuya sempre foi um duelista do sorriso, do show e do espetáculo também. Mas quando ele vê Yuzo, a pessoa mais importante para ele, sendo controlada e tocada por um vilão asqueroso, foi aí que a sua última trava caiu. A escuridão cresce dentro dele e aí a fusão com Yuto brilha por dentro. Então Yuya invoca o Odd Eyes Raging Dragon com um XYZ Pêndulo que tem um efeito simplesmente devastador, onde ele limpa o campo e ataca várias e várias vezes, com um ataque que vai escalando. E o ataque não só destrói tudo, ele arremessa o cenário onde derruba vários oponentes que eram inocentes ali já que estavam sendo controladas. E assim abre um buraco no que sobrou de sanidade. Ali, o Yuya para de duelar para entreter, onde ele passa a duelar na verdade para proteger, custe o que custar. Esse pra mim é o overkill número 1, mas não porque ele é o mais brilhante ou mais pesado, e sim porque ele é o mais humano, porque ele quis proteger aquilo que ele mais amava. E bom, agora eu quero saber de você, qual desses overkills te marcou mais? Foi a fúria do nosso faraó Yugi? Ou o massacre total do tabuleiro pelo Spectre? Ou também a psicopatia do Yuri? Qual desses foi o mais interessante? Comenta aí embaixo e eu vou ler com... Comenta aí embaixo que eu quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva e confere outros vídeos que estão aparecendo na tela agora, tá? Tem vários vídeos bem legais aqui no canal. Eu sou o Lira e a gente se vê no próximo duelo.